Prezado Padre Ricardo, queridos diáconos, irmãos e irmãs que se preparam para mais uma celebração de fundação dessa paróquia e também celebrando Padre Pio. Vejam bem, o Evangelho de hoje nos diz que Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino. Então, Jesus, ele não se detinha em um local. Ele não ficava parado em um local. Ele não chegava numa cidade e ali ele estabelecia a sua casa, o seu lar. Ele não se fixava em nenhum local. Jesus é o missionário do Pai. Ele vai de povoado em povoado, de cidade em cidade. Isso nos leva muito a nos questionar hoje, porque nós não temos esta, digamos, índole missionária que teve o próprio Senhor e que deve ter a igreja. A igreja por natureza, ela é missionária, porque Jesus é o missionário do Pai, e Ele é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. E nós também deveríamos ter este espírito missionário, ir de lugar a lugar, de bairro em bairro, de casa em casa. Estão fazendo um pouco isso, né? Parece que estão indo de comunidade a comunidade, né? Passando em cada comunidade até chegar à matriz. É um pouco este estilo de Jesus, de sair. O Papa Francisco também fala de uma igreja em... Olha, muito bem, vocês estão afinados com o Papa. Que coisa boa. Uma igreja em saída e uma igreja atenta ao clamor dos pequeninos, dos pobres. Então, o Espírito Santo soprou nos ouvidos do Papa, no dia que ele foi eleito, por meio de um irmão, estava sentado ao lado dele. O que é que o Espírito Santo soprou no ouvido dele? Por meio do cardeal Cláudio Umes. Não esqueça os... Olha, muito bem. Não esqueça os pobres. Porque Deus não esquece os pobres. O mundo, sim. O mundo esquece os pobres. Para o mundo, os pobres são invisíveis. Mas Deus não. Deus, ele tem um olhar diferenciado, especial para o pobre, para o pequeno. Porque eles, dia e noite, eles clamam a Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou precisando. Senhor, eu estou fraco, eu estou doente. Porque neste mundo o pobre não tem ninguém por ele. O pobre tem amigo importante? Não, não é? A quem ele vai recorrer? Na hora do aperto, a quem o pobre recorre? A Deus, ele clama a Deus. Deus vai me ajudar. Então, Deus ouve o clamor do pobre dia e noite. E ele envia então os seus mensageiros. Primeiro, ele enviou quem? O seu Filho amado. Para ir evangelizar os pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou, Ele me ungiu para evangelizar, para anunciar o Evangelho aos pobres, curar os doentes, os enfermos, para anunciar a boa nova. E vemos hoje, Jesus aqui anunciando a boa nova, para libertar as pessoas. Jesus veio para nos libertar a todos. Então, obviamente que Deus tem esse olhar especial para o pobre, mas Ele não faz distinção de pessoas.
Deus não faz distinção de pessoas. O evangelho é para todos. A conversão é para todos. Todos devem passar pela porta estreita, que é o próprio Senhor, o próprio Jesus, que é a palavra de Deus. Então, ele ia, ele caminhava, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os discípulos iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Entre elas estava Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Então, o Senhor vem para nos libertar dos demônios, porque o demônio nos aprisiona, o demônio nos escraviza, e Jesus veio para nos libertar de todo mal, de todo mal. E esse número 7 demônios aqui, quer dizer uma totalidade, né, de demônios. Que demônios são esses? Vejam bem, meus irmãos, o demônio, às vezes pinta-se aquela imagem para a gente ter uma noção do demônio, né? Que é um bicho chifrudo, dentudo e rabudo, não é? Mas o demônio, ou os demônios, estão dentro de nós. É até mais fácil a gente achar que o demônio é um bicho rabudo, dentudo, narigudo, sei lá o quê, e ficar achando, olha o demônio lá, aquele bicho feio, não é? E aí a gente esquece de olhar para onde? Para dentro de nós mesmos. E não percebemos a legião de demônios que está em nós. E é bom dar nome a eles. Eles têm nome, esses demônios precisam ser exorcizados. O demônio da arrogância, o demônio da inveja, o demônio do dinheiro e do poder. Esses demônios muitas vezes levam as pessoas à perdição, ao inferno. Quando se apega, né, ao dinheiro, quando você se deixa levar pela mentira e conta também mentiras, quando você trama contra o irmão, contra o outro, contra a vida do outro, contra a dignidade do outro, ou seja, esses demônios, o demônio da intolerância, do orgulho, da vaidade, ou seja, esses demônios estão em nós e precisam ser exorcizados. E qual então o remédio para curar, para afastar esses demônios, não é? O que estão fazendo nesses dias todos, não é? Oração, penitência, escuta da palavra de Deus, fazer o bem. O demônio não suporta o amor, atitudes de amor. O demônio não suporta atitudes de caridade, de amor, de fraternidade, de perdão, de generosidade. O demônio não gosta disso, não é? Começa a praticar, a viver o amor na sua vida, e os demônios vão se afastar. Comece a amar. Amar o seu irmão, amar o seu próximo, como a palavra de Deus nos pede, como Jesus nos amou, que eles irão se afastar. Então, na primeira carta a Timóteo,
vem aqui nos apontando, né, esse remédio, e também aponta os males que esses demônios podem causar em nossas vidas. E aí essa cura, né, para curar esses males, ensina e recomenda estas coisas que ensina. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo é um obcecado pelo orgulho, está vendo? O orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem as invejas, contendas, insultos, suspeitas. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito do despreendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada podemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu, que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. E aqui o remédio: procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Irmãos e irmãs, que o Senhor, com seu amor, com a sua palavra, com a sua graça, com o seu Espírito, que Ele nos liberte de todo o mal. Na oração do Pai Nosso, nós rezamos todos os dias. Nós rezamos e pedimos para que o Senhor nos liberte do mal e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquemos em pé e elevemos ao Senhor as preces que brotam do nosso coração.